Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestina da Revolução. O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução. Abaixo a ditadura militar. Salve, salve pessoal, estamos começando mais um AntifaCast, o podcast da Ação Antifascista São Paulo. Eu sou a Vitória. Eu sou o Pedro e já queria começar agradecendo a todos vocês que apoiam o nosso projeto, que é totalmente autofinanciado, e fazendo apelo para quem ainda não apoia e tem condições de dar essa força. Aí na tela está aparecendo o QR Code, né, com a nossa chave Pix. Tem a nossa chave Pix na descrição do vídeo. Aliás, na tela também tem a chave Pix aqui do estúdio, né, do pessoal do Antena Zero, se puder dar essa força para eles. E temos o nosso Apoia-se com duas faixas de apoio. A primeira que é voluntária, né, de 1 a 8 reais, de 1 a 9 reais, e a partir de 10 reais vocês participam dos nossos sorteios mensais. Esse mês nós temos aqui para sortear o livro História e Desenvolvimento, do Caio Prado Júnior, e temos essa revista do Centro de Memória Operária e Popular, que os nossos camaradas lá do movimento de fábricas ocupadas trouxeram quando eles vieram aqui. Qual episódio que é? 20 e pouquinhos, né? Acompanha lá com os camaradas Alexandre Mandel e com o Caio Desorzi. E também falar aqui para vocês, os nossos apoiadores forneceram alguns cupons de desconto. O primeiro deles é o da Autonomia Literária, com o cupom ANTIFACAST20, que dá 20% de desconto lá no catálogo deles. Tem livro para todo mundo lá, como a gente sempre fala aqui, né? Tem Trotsky, tem Clara Zetkin, tem livro sobre anarquismo, livro organizado pelo Jones Manuel, tem pôster, tem a revista Jacobin Brasil, enfim, bastante coisa. Temos também o cupom ANTIFACAST, que dá 10% de desconto no catálogo dos camaradas da Camisa Crítica. Também tem camiseta, tem boné, tem moletom, tem ecobag, tem bandeira, tem bastante coisa lá. E temos o apoio dos camaradas da Caixa de Ferramentas, que forneceram pra gente 2 cupons. O primeiro deles para o curso Partido Fardado e a Política no Brasil, com o camarada Pedro Marim, que veio aqui também há uns episódios atrás. E vocês podem fazer esse curso com o desconto de 10%, utilizando o cupom AFASP Partido Fardado 10. E também 10% de desconto no curso Revoluções no Outro Mundo é Possível, com o cupom AFASP Revoluções 10. Temos também o cupom Favela Antifa 15, lá dos camaradas da editora Alma Revolucionária, que é uma editora que se dedica, entre outros temas, né, o principal deles é a relação entre socialismo e religião. Então, você que é espírita, que é evangélico, que é católico, vai encontrar muita coisa lá legal para vocês, beleza? E falar aqui também dos nossos parceiros do Sol e Sombra, aqui, ó, que sempre dá essas cervejas artesanais aqui que a galera lá do Bexiga faz. O Sol e Sombra aqui é um espaço voltado ao futebol e à cultura latino-americana como um todo. Eles têm 2 endereços, né? Possuem 2 unidades. A primeira na rua Santa Madalena, número 250, e a outra na rua Conselheiro Ramalho, 945. Então, tá procurando um rolê aí para assistir jogos de futebol de campeonatos da América Latina inteira, para assistir filmes também, que eles fazem mostra de filmes, colar em rolê de música latina, ver banda ao vivo, é lá no Sol e Sombra, um espaço da hora, que é comprometido com as causas sociais e com um rolê mais comunitário, né? Tanto que eles só trabalham com produtos artesanais, você não vai encontrar grandes marcas lá. E é isso, né? Esse apoio aí pros caras e cola lá pra curtir um rolê da hora. É isso. É isso. Pra retomar o nosso hiato aí, né? Ficamos 2 semaninhas sem episódios. Hoje a gente vai conversar sobre os motoristas e entregadores dos aplicativos. E pra isso a gente tá com o JR, que faz parte da Aliança Nacional dos Entregadores, né? Ele é um entregador também, trabalhador. E a gente tá com o Renato, que é geógrafo, é entregador de aplicativo e faz parte do Entregadores Unidos pela Base. Então, muito obrigada por terem vindo e eu vou pedir para que vocês se apresentem, contem um pouquinho da trajetória política e enquanto trabalhadores, né, de aplicativos. Primeiramente, obrigado pelo convite, tá? Mó satisfação estar aqui com vocês trocando essas ideias. Tá aqui com o meu parceiro Renato, a gente se trocou muito pouco, apesar de morar muito próximo, né? Mas mó satisfação, eu vou dar essa honra do Renato começar aí falando um pouco da trajetória dele e da vida dele.
Bom, primeiro também agradecer pelo convite, agradecer ao JR também por estar aqui com a gente para contribuir para essa conversa, parabenizar o trabalho de vocês. Eu acho que essa iniciativa é fundamental. A gente estava conversando antes de vir ao ar, né, a importância da gente ter espaços de discussão política qualificada em relação a variados temas, algo que tem sido mais apropriado pela direita, mas esse espaço aqui acho que é uma grande conquista, por isso saudar o espaço. Bom, a minha trajetória política, ela é forjada em 2013, eu acho que como uma grande parte das pessoas que têm a minha idade, dessa geração, digamos assim, da década de 90, se forja ali em 2013, num processo bastante complexo e interessante de luta, que começa contra o aumento das passagens, com o movimento Passe Livre, etc. E depois, de lá para cá, nunca deixei de se posicionar politicamente, né? Nunca deixei de buscar a organização e a mobilização para transformar esse mundo, pelo menos para contribuir para a transformação desse mundo. E, bom, eu sou formado em Geografia, acabei de me formar. Eu, no começo da pandemia ali, eu perdi meu emprego, trabalhava numa escola lá na Zona Norte, acabei ficando desempregado e tive que recorrer aos aplicativos, assim como milhares de entregadores que também começaram a trabalhar com o aplicativo na época da pandemia. Então já ali abril, maio de 2020, a gente já estava na rua, né, enquanto todo mundo, para garantir o isolamento social, a gente estava na rua todo dia, de domingo a domingo, num boom assim, né, da categoria, um aumento muito grande da categoria nesse período. E ali a gente começa a se organizar junto a outras lideranças, a outros grupos, a gente começa a se organizar, né? Eu costumo dizer que no período da pandemia as contradições mais veladas da antiga normalidade, elas foram evidenciadas, e não só evidenciadas, como acentuadas, né? E eu acho que os entregadores, por estarem ali passando, correndo pelas ruas da cidade, não só de São Paulo, mas no mundo inteiro, sem nenhuma em evidência, né? Todo mundo ali tentando garantir, apesar de ter outros trabalhadores que também precisavam trabalhar, a gente estava ali nas ruas. E acho que os entregadores foram vitrine desse processo, né? Ou seja, dessa situação das contradições no período pandêmico, os entregadores acho que encarnaram isso e começaram a sentir isso. Então, de lá para cá, de 2020 até hoje, a gente vem se organizando. A gente tem um grupo que chama Entregadores Unidos pela Base, com algumas lideranças aqui da cidade de São Paulo e do estado do Rio Grande do Sul também, na luta contra a precarização do trabalho. Muitos falam em uberização do trabalho, acho que plataformização do trabalho também consegue bem essa ideia, contra as empresas de aplicativo que hoje são responsáveis aí pela exploração desumana, pela morte de centenas, milhares de trabalhadores no mundo inteiro, em detrimento da nação e pelo lucro. Então, um pouco essa é a nossa trajetória. Pode crer, você falou que se formou, né, recentemente, o seu trabalho de conclusão de curso é sobre isso, né? Meu trabalho de conclusão de curso é sobre isso, chama Capitalismo de Plataforma entre as novas formas de exploração e uma nova classe trabalhadora, né? Então, é um trabalho que buscou trazer essa experiência de rua com, evidentemente, tentar se apropriar um pouco da teoria, com todos os limites que eu tenho, com toda a humildade, tentando fazer uma contribuição a esse debate. Pode crer. E nesse trabalho, assim, no trajeto que foi fazer ele, tá ligado? Como você avaliou a galera da academia, assim, da teoria, assim? Como que eles estão acompanhando esse processo, assim? Você teve dificuldade de achar algumas coisas ou foi tranquilo? Eu acho que o tema da plataformização do trabalho, por se tratar de um fenômeno cada vez mais estrutural, no sentido de que os entregadores são a porta de entrada para isso, mas a precarização do trabalho, a plataformização do trabalho é algo que tende a se expandir a várias categorias, né? Não só dos entregadores e motoristas. Me parece que na academia há cada vez mais peso a esse tema. Então eu acho que a academia tem se debruçado. Mas a gente sabe do grande problema que existe entre a academia e o mundo real do trabalho, né? Então a gente tem um hiato, uma janela muito grande entre a academia, como se ela se apropria do objeto do trabalho plataformizado de uma maneira inorgânica, de uma maneira muitas vezes mecânica, de uma maneira, às vezes, de uma perspectiva, de um ponto de vista muito distante. Algo que, bom, acho que a academia não só em relação a esse tema, há vários temas, mas cada vez mais tem surgido aí novas gerações de pesquisadores que tendem a romper um pouco com isso
E aí eu já, aproveitando isso, gostaria de saudar muito o trabalho do Rafael Groman, que é um brasileiro, que é professor lá da Universidade de Toronto, que me ajudou muito nesse processo, que tem elaborado de maneira bem coesa. Bom, enfim, e aí Ricardo Antunes, Marco Gonzalez, existem vários pesquisadores comprometidos, inclusive o Marco, que é um professor lá da Unicamp, de pós-doutorado. Eu conheci ele numa greve de entregadores lá em Jundiaí, se eu não me engano, em 2021. Então, eu acho que o tema exige um pouco essa ruptura da academia de gabinete, né? É um tema de uma complexidade e também um fenômeno inédito. É muito difícil você avaliar só de dentro dos seus gabinetes. Pode crer. Bom, então, eu deixei ele falar primeiro porque o cara tem um currículo, né, mano? O cara tem um currículo. Eu entrei recentemente na luta, mano. Por isso que eu deixei ele falar primeiro, porque na verdade eu venho da cultura rap. Eu fazia política, mas a política que eu fazia, eu não entendia ainda que eu fazia uma política importante. Porque depois que eu fui analisar, que eu fui criado pela política, pelo rap, pela cultura do rap, entendeu? Foi ali que eu consegui enxergar o mundo como ele é hoje realmente. Sem aquelas vendas que eu tinha nos olhos de olhar e achar que era tudo muito natural. Né, meu? Que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que ter aquela meritocracia de lutar. E, cara, sobre na questão dos entregadores de aplicativo, eu entrei recentemente nessa luta. Basicamente, eu iniciei essa luta em janeiro. Dezembro eu comecei. Porque, mano, foi meio que, tipo, quando eu comecei a fazer parte da política institucional, que eu também faço parte, e eu peguei alguns contatos, eu falei, cara, eu preciso, na verdade, cara, eu preciso abraçar uma causa que eu sempre teve ali no que cheguei. Eu sou motoboy há 20 anos. Depois eu entrei pros aplicativos faz uns 4 anos. E eu tô vendo que o bagulho era só decadência. Desde quando o Bolsonaro entrou na política, eu comecei a analisar muito mais política institucional. E comecei a ver qual era a importância da política institucional na vida das pessoas. E eu vi que veio a pandemia, eu vi o escasso. Quando eu vi que os entregadores fizeram greves para ter itens básicos de higiene, eu comecei a falar, cara, essa parada não tá certa. Tem que dar um jeito de fazer parte dessa movimentação. Quando eu entrei num grupo de WhatsApp que estava formando uma greve em dezembro, eu só queria participar tanto e tal. E aí eu comecei a puxar os caras. Falei, mano, quem tá organizando em São Paulo? E os caras me falavam muito do Nascimento, inclusive, que é parceiro do... Não, é o Nascimento. Aí eu troquei ideia com o Nascimento tava focado em outras paradas que estavam acontecendo ali na Câmara dos Vereadores. E, cara, aí os caras falaram assim, mano, por que você não puxa? Eu falei, mano, eu não sou liderança. Eu quero fazer parte, eu não sou liderança, nunca mexi com greve, nem com nada. Eu sou inexperiente com greve ainda. Só quero poder fortalecer mesmo. E as coisas foram acontecendo naturalmente, mano. Tá ligado? Eu peguei um contato que eu tinha, os caras já estavam organizados. Tá? Não era com uma aliança nacional ainda dos entregadores, mas os caras já estavam organizados. Quando os caras cancelou a greve de dezembro e passou para janeiro, deu uma caída. Porque nós estávamos organizados em dezembro, só que deu por vários motivos, alguns estados não queriam fazer, passaram para janeiro. O Nascimento ainda não estava envolvido, porque ele estava focado num projeto de lei da Câmara dos Vereadores. E aí, cara, eu falei, mano, como que eu posso contribuir então? Eu vou começar a puxar aqui. Eu entrei em contato com o Nascimento e falei, Nascimento, você vai puxar o bagulho. Mas enquanto você não tá, eu vou tentar organizar, mas é você que vai puxar, não sou eu que vou puxar. E aí, cara, quando de repente chegou janeiro, eu consegui colocar uma matéria na Folha de São Paulo, na Mônica Bergamo, avisando que ia ter uma paralisação dos entregadores de aplicativo no dia 25. E... destino, enfim. E aí eu consegui logo na Mônica Bergamo, o bagulho repercutiu muito, tá ligado? Não tava tão bem organizada a greve ainda, porque alguns já estavam querendo desistir e empurrar mais pra frente. Quando saiu essa matéria, os caras falaram, mano, agora a gente vai ter que fazer. Várias lideranças, eu recebi contato do Galo, do Gringo, tudo me engano, mano, porque eu conheci os caras pessoalmente já, entendeu? Aí os caras falavam, mano, você colocou uma greve assim, agora a gente vai ter que fazer. Você puxou um bagulho que não tava organizado, mas agora a gente tem a obrigação de fazer. Falei, ótimo, tá ligado? Às vezes precisa de um empurrão. Juntamos 27 lideranças e começamos a trabalhar. E nessa matéria me perguntaram qual que é o nome da organização. Falei, Aliança Nacional. Chutei assim, mano, na hora, tá ligado? E aí o bagulho pegou a aliança. Aí a gente formou essas 27 lideranças e começamos a organizar a greve. Veio o acontecimento lá do dia 8, foi dia 8, né? E aí o governo falou, pera aí, mano, vou deixar logo acontecer uma greve logo na sequência. Chamaram a gente para conversar porque já estava tendo a negociação para montar um grupo de trabalho no Ministério do Trabalho. E aí a gente se organizou, fomos lá, fizemos uma reunião
E aí a gente conversou internamente, falou, meu, vamos ver, né, mano, é um partido novo assim, né? Acabamos de fazer a transição, a partir dos trabalhadores a gente vai se organizar e eu acho que agora, né, mano, nós temos um governo ao nosso lado, quem sabe a gente consegue derrubar as empresas de aplicativo. Eu tinha uma mente totalmente, minha mente estava lá na frente, eu já estava castelando na minha mente que a gente ia entrar, sentar na mesa e falar, ó, quem vai montar a regulamentação somos nós, você vai apresentar para as empresas de aplicativo. Se eles aceitar, bem, se eles não aceitar, tchau. Porque os caras não são essenciais. Então a gente mostra que a gente também tem condições e poder o suficiente para montar algo que é nosso mesmo, sem precisar de intermediação. Essa era a minha mente. De mostrar para os caras que dá para fazer o bagulho e que essa tecnologia não é específico do iFood, da Uber. Não, mano, essa tecnologia a gente pode fazer. Então eu vi ali um norte. Só que as coisas não é bem como a gente espera que seja. Aí a gente aprende na prática que a política não é bem assim. Então eu fui nesse sentido. Esse era meu sentido, derrubar as empresas de aplicativo para tentar surgir cooperativas. Existe umas organizações já de entrega de aplicativo que hoje tem nos grupos de WhatsApp. Que isso é o quê? Nada mais, nada menos que não é uma plataforma. Mas, cara, existem trabalhadores autônomos que pegam, se organizarem em grupos de WhatsApp e ali rola muito mais, até melhor do que os aplicativos, é mais valorizado, os valores são... Então isso dá para fazer, expandir mais, macro. Eu sei que dá para fazer. A gente precisava de um governo que entendesse que isso é possível. Na verdade eu acho que eles entendem. Faltou um pouco de vontade, eu não sei o que aconteceu, a gente precisa descobrir. Mas falta vontade para fazer isso. Essa era a minha mente dentro do grupo de trabalho. Hoje, falando para vocês que já vai encerrar dia 30, né? A gente vai chegar nesse ponto, a gente vai chegar. Mas, mano, é isso que você falou. Acho que você tocou em 3 pontos fundamentais, assim, né? Primeiro, que é saber que dá pra fazer. Segundo, se organizar e partir pra prática, né, mano? Porque esse aqui é o rolê, assim. Só assim que a nossa classe vai avançar. Eu queria derrubar os empresas de aplicativo, porque com essa concorrência desleal do mercado, fica 10 vezes mais difícil pra gente se organizar e conseguir. Então, tipo, a minha esperança era essa. Ou a gente taxava muito os aplicativos que eles ficavam inviáveis de trabalhar aqui. Pode crer. Ou o governo realmente arbitrar. Você fala assim, ó, o que os trabalhadores querem é isso. Se vocês não aceitar, alguém vai ter que aceitar. Pode crer. A gente vai voltar nesse ponto. Mas antes, mano, eu queria só que você falasse um pouquinho pra gente. Você falou, não, que o Renato tem um currículo, mas você também tem um currículo, velho. Você é louco. Você faz parte da história da parada, igual você falou. Há 20 anos atrás você começou trampando de motoboy, né? Sim. E daí a gente tava conversando um pouco lá fora. Eu acho que seria interessante você falar um pouquinho de como foi esse processo, né? De como era naquela época, porque às vezes a galera que assiste não tem muita noção, assim, principalmente por uma questão de geração. Eu sou um pouquinho mais velho, assim, né? Já passei dos 30. Então, mano, a cultura motoboy, o rolê dos motoboy em São Paulo, como era há 15, 20 anos atrás, assim, ainda é muito fresco na minha mente, tá ligado? Que era uma parada que era mó forte. Só que a galera mais nova não tem dimensão de como era a parada. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, assim, contasse um pouco dessa história a partir da sua trajetória, assim. Como que você ingressou, como que foram as mudanças, né? Igual você estava falando, quando entrou SLT e tal, e tudo mais, e quando foi decaindo e a galera sendo transferida pro rolê dos aplicativos. Então, basicamente a minha história é a maioria de vários casos, a história de vários casos. Quando eu entrei, há 20 anos atrás, também era precarizado, porque a gente não tinha direito absolutamente a nada, tá ligado? A gente fazia trabalhos totalmente esporádicos, assim. Você saía com uma mão na frente e outra atrás também. Ok. Mas a gente ainda tinha, pra você ter uma ideia, quando eu iniciei, era a mínima de 2. O que é mínima de 2? Você sai com 2 pontos garantidos hoje em dia, posso dizer. E era R$5, ou seja, pra mim sair, se eu tivesse que andar 2 quilômetros, naquela época, 20 anos atrás, eu ganhava R$10. Então, quer dizer, dava pra fazer um dinheiro. Mas aí entrou a mesma questão que está hoje, a gente enfrentou há 20 anos atrás. Não está pagando INSS, está pagando isso. Então o governo deu um jeito de enquadrar e veio as leis trabalhistas. Eu também acho que precisava. Porque também, esse rolê das motos é tipo a máquina de moer gente, né, mano? Sempre foi. Então, em São Paulo, muita que gente morrendo. Agora tá pior. Mas naquela época já tinha gente morrendo, trabalhando de moto sem direito a nada. Então, viram essas questões e falaram, não, tem que legalizar, tem que fazer tudo certinho. E aí colocaram o regime CLT. Tudo bem também, tranquilo. Naquela época, né, até valia a pena também, porque a gente tinha mais ou menos parecido com o que eles querem fazer hoje. A gente tem um piso salarial, mas a gente também trabalhava no esporádico. Ou seja, quem fazia o nosso salário éramos nós e eles já tinham isso. Isso que eles estão inventando hoje já existia 20 anos atrás, mano. A gente tinha um piso garantido e a gente trabalhava por hora, por OS. Mínima de 2, mínima de 3, e a gente vai fazendo, anotando na folhinha ali.
no final do mês a gente fechava o valor. E aí ficou assim por um bom tempo, até chegar a promessa dos entregadores de aplicativo, que foi a primeira empresa que veio no mercado, foi a Log. 2015, né? Eu acho que é 2015. A Log veio com uma promessa muito foda, porque os caras têm aporte financeiro, os caras já se programaram para chegar no Brasil, para tomar 2 anos de prejuízo. Prejuízo, é investimento, não é prejuízo. Eles falaram, nós tem 2 anos de investimento e depois de 2 anos a gente vai enriquecer e ficar milionário. Qual que foi o esquema? Cara, a gente já tava... A CLT, mano, ela pagava bem, porém o reajuste era muito pouco, tá ligado? Então a gente já tava sentindo a necessidade de mudança dentro desse regime, porque a gente achava o piso muito baixo. A Log veio prometendo Deus e o mundo, tá ligado? É tipo um golpe, os caras armam um golpe. R$24 o KM rodado pela R$24 o KM rodado. 2015. 2015, então tinha cara tirando 10 mil. Porra. Aí pensa que você tem um cara ganhando 2, na época que a Log veio, 2.200 ali pra 10 mil. Muita gente até se montou nessa época. Então a Log foi só captando. Como que ele relativamente poucas pessoas trabalhando ainda, né? Isso, então eles precisavam o quê? Captar gente para encher a plataforma e monopolizar o mercado. O que eles faziam? Eles pegavam o cliente, eles cobravam menos do cliente, pagavam mais para o entregador, trabalhando só com a parte financeira, um investimento. Quando eles viram que eles começaram a dominar o mercado, aí começou a guerra. Porque eles começaram a baixar as taxas para conseguir equilibrar o valor ali para começar a ter o lucro deles. Só que eles já tinham dominado mais da metade do que tinha no mercado. Então o plano deles deu muito certo. E aí acabou que, mano, ou você tem isso, quebrou as empresas que pagavam direitinho o CLT ali, que eram os esporádicos, passou tudo para aplicativo, velho. Então aí começou a exploração. Por quê? A Log hoje, Prime, aí ela manteve um padrão Prime. Ela exigia uma regulamentação do entregador de aplicativo para ter placa vermelha e tal. Só contratava assim, porque ela ainda era a única no mercado. Claro que ia surgir outras. E como surgiu as outras, cada vez foi piorando. Aí ela abriu um modal Start, aí já não contratou mais, então já não começou a baixar de 25 para 14 reais da Prime e R$7, tipo, o mínimo é de R$7 da Start, que é uma categoria que os caras pagam menos, porque falam que o cara não é, enfim, inventaram. Né? Na verdade, eles vão inventando esses modelos para precarizar cada vez mais. E aí começou a vir as concorrências, mano. E aí começaram as concorrências, vinha mais bem a Lalamove, veio o iFood. São todos hoje os que pagam Rappi, são todas as empresas hoje que pagam pouquíssimo. Então, por que eu falei do valor que a gente ganhava antes? Antes a gente ganhava uma mínima de 10, hoje o valor mínimo 5, 4. A Uber hoje paga 4,40, Uber Flash hoje, numa mínima. Então você vê que dá 20 anos o quanto encareceu tudo e o que a gente diminuiu. Então o plano dos caras deu certo. Então quem é muito novo não entende o que a gente ganhava, o que aconteceu com o mercado. Acabou com a profissão, destruiu a profissão. Então virou um bico, tipo, qualquer um vira entregador e aceita qualquer coisa. Então aconteceu o seguinte: quando eles abriram o mercado, o cara que é porteiro, o cara que tem seu trampo registrado, ele vai lá fazer um extra. E pra quem faz extra, tanto faz, mano, o valor. Porque, tipo assim, se eu fizer R$40 depois que sair do meu trampo, é R$40 a mais, tá ligado? Mas o que aconteceu com aqueles profissionais que viviam da categoria? Defasou, mano, porque hoje em dia, pra você sustentar uma família com as coisas com valor caro que tá hoje, quanto tempo você tem que trabalhar? São esses caras que ficam 12, 14, 16 horas pra fazer o mercado, pra fazer um mercado, pagar o aluguel, sustentar seu filho. Então, quer dizer, os caras manipulou o mercado de um jeito que não tem mais como, tá ligado, fugir desse sistema. O sistema avançou e precarizou o trabalho. Então hoje, ninguém entende hoje que quando a gente que é mais velho fala da precarização, fala do que aconteceu mesmo, do que aconteceu, o que tá acontecendo. Então os moleques muitas vezes também não tem um filho para criar, então para eles, é uma diversão, eu trabalho que eu quero, vou lá, faço minha grana, vou fazer meu rolê. Só que pra quem é profissional mesmo, acabou com a profissão, mano. Acabou com a profissão. Então os caras fez um trabalho muito bem feito em cima do próprio governo, que passou anos e anos e nunca fez nada, fechou os olhos pro que tava acontecendo. Pode crer. Tá e fora ligado? que você falou isso aí, né, que há 20 anos atrás o mínimo era 10 conto, o salário mínimo era 200 e pouco, né, mano? Exatamente. Outra proporção, assim, 10 conto naquela comparação. época, 10 conto hoje, O assim. que os caras fez hoje e como conseguiu manipular o mercado, cara, de uma maneira que realmente não dá nem pra acreditar, velho. Mas é como eu te falei, a maioria dos entregadores, abandonou a profissão.
Uns ainda conseguem sobreviver no autônomo, nesses grupos de WhatsApp. A maioria abandonou porque, mano, não dá pra ficar trabalhando para aplicativo. E aí o que resta é os moleques mesmo, mano, tá ligado? Que não tem tanta responsabilidade de pagar tanta conta, e pra eles é como eles falam, marcha na avenida e vamos que vamos, tipo. Só que a gente sabe qual que é a situação dos moleques. São os que mais morrem hoje em dia, mano. Então a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, tá ligado? Mas aí eles também sentem quando sofre um acidente, não tem nada. Quando roubam a moto dele, olha pro lado público, não tem onde correr, fica com a mão na frente e outra atrás. Os moleques hoje, eles sentem quando isso acontece, mas é aquilo, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Então a gente não consegue olhar de uma maneira mais ampla. E acho que no Brasil também a gente tem uma cultura, né, mano, de normalizar a precarização do trabalho, né, mano? Que é essa fita, a gente quer dar quebrada sempre fazendo corre pra conseguir a grana. Então você acha que, mano, você, sei lá, vender um bagulho na esquina, lá no semáforo, vender uma parada no trem, ou colocar sua vida em risco com a moto lá o dia inteiro pra ganhar, tipo, essa miséria assim, ó, tipo, tudo faz parte, tá ligado? E daí cai a mentalidade que você falou, né, mano? Os caras acabam acreditando que não, é um rolê de meritocracia e você tem que ser mais um acelerado lá, milhão pra entregar as paradas. Os caras vendem empreendedorismo, você é o quê? Empreendedor, mano. Você não é subordinado, você é empreendedor, você é empresário, você é bem, você é tudo, menos. Então isso vende uma ilusão na mente dos moleques que os caras acham mesmo que é, tá ligado, empreendedor. Então... mas eu tenho um contraponto a isso também. Eu acho que em relação a isso, porque acho que muitas vezes a gente também, quando a gente diz que todo mundo compra essa ideia do empreendedorismo, quando a gente fala assim, o motoboy acha que é autônomo, o motoboy acha que é empresário, a gente está partindo de um pressuposto que é um pouco perigoso, na minha opinião. Quer dizer que o trabalhador de aplicativo, motoca, ou o moleque que faz com bike, ele é incapaz de tirar conclusões no próprio cotidiano da vida dele. E dizer que ele, porque as empresas fizeram uma lavagem cerebral e que ele acha que ele é empreendedor. Acho que os entregadores começam a se questionar, e a luta dos entregadores é justamente produto disso. 2020, 1º de julho, depois o segundo break também no mesmo mês de julho, depois os outros breaks que aconteceram, uns a nível nacional e outros a nível mais regional, mostram que os entregadores, eles, me parece que eles não têm essa consciência de fato de que eles são empreendedores, né? Mas existe, eu acho que essa afirmação de que nós não queremos ter patrão, essa afirmação de que nós queremos ser autônomo, uma espécie de autonomia que leva a uma autoexploração desumana de 14, de 15 horas, ela se afirma muito mais pela negativa do que pela positiva. E por que pela negativa? Hoje o salário mínimo no Brasil é R$ 1.320, um aumento de R$ 18 do atual governo Lula-Alckmin. Se você dizer para alguém, para nós que estamos aqui, quem quer trabalhar 8 horas no escritório com um chefe de carne e osso, falando no seu ouvido, enchendo o saco, buzinando para você fazer isso, para você fazer aquilo, para você chegar no fim do mês e ganhar R$ 1.320, você vai falar, não, eu não quero. Eu só não bateu. Não, foi mal. Não, de boa, aí vai colocar o corte, mas pode continuar. Então, se você oferecer uma carteira de trabalho com esse valor, quem vai aceitar? O que você faz com R$ 1.320? Você não paga aluguel, você não paga mercado, você não sustenta seu filho, você não sustenta sua filha. É impossível viver. Você tá à margem da subsistência, da sobrevivência. E é foda porque isso dá, tipo, R$47 por dia. Exatamente. Você faz o que com R$47 no dia? Você não compra um sabão em pó e, sei lá, um desinfetante, tá ligado? Então, quando você tem esse valor, quando você tem essa perspectiva, o ponto é, quem permite, quem libera, quem outorga a exploração dos aplicativos é a atual condição do trabalho regulamentado. Porque se a gente tivesse uma CLT, se a gente tivesse um trabalho regulamentado, que o salário mínimo fosse hoje calculado nas bases do Diese, lá 6 mil e tantos reais, e a gente colocasse um contra o outro, você quer trabalhar para o iFood, para Rappi, para Uber, ou você quer trabalhar com carteira assinada ganhando 6 mil reais? Acho que aí a gente vai falar, porque é um pouco perigoso isso também, esse discurso, e roda a academia também, de falar, porque no final das contas a gente vai falar que o entregador é burro. O entregador não é burro. Isso é uma expressão de ódio de classe, de não querer trabalhar nas atuais condições da CLT com um chefe de carne e osso. Ou seja, eu prefiro me autoexplorar em cima da minha moto e tirar no final do mês, por mais que o valor hora normalmente esteja sempre abaixo do valor hora do salário mínimo, mas eu prefiro me autoexplorar 70 horas mensais e tirar meu dinheirinho e garantir uma subsistência à minha família e não ter nenhum chefe de carne e osso buzinando e garantir essa falsa autonomia, do que me submeter a um trabalho de 8 horas diárias para ganhar R$ 1.320. Então também acho que esse ponto é importante, ou seja, há uma subjetividade no imaginário que se afirma pela negativa das atuais condições de trabalho. E aí quem que tem
responsabilidade nisso? Os governos, ou seja, e aí a gente entra num campo mais profundo, que é o papel do Estado que permite politicamente, juridicamente, com as condições da CLT e a não regulamentar de maneira categórica e efetiva o trabalho por plataforma, permite esse grau de exploração e uma precarização estrutural no país e no mundo inteiro. Nesse ponto que ele falou, eu entendo o que ele está falando, mas eu vou numa linha diferente. Porque ele está falando de ganhos. E eu não estou muito preocupado com ganhos, não com a vida. Quando ele coloca, para colocar as duas questões, em fato, se você quer o CLT ou as entregas, a gente está falando de financeiro. Mas acontece que a gente está lutando pela vida e pela precarização humana. Que isso é que a gente tem que colocar em pauta também. Porque o ganho é muito importante, mas a qualidade de vida que você não tem, mas o risco que você corre, você morre com a mão na frente e atrás, se você tem um filho, você vai deixar ele, mano. Você vai deixar ele sem nada. Então, pelo menos, no mínimo, a CLT garante isso. Agora, deixando bem claro pra você, eu não acho que a gente tem que retroceder. Porque a CLT, pra mim, também, ela tá passada, hoje tá antiga. A gente tem que garantir os direitos dos trabalhadores, junto com a tecnologia, avançando a nosso favor. Só que a gente não pode, primeiro, colocar o financeiro em cima das condições precárias que o trabalhador hoje. Tudo bem, cara, se o cara trabalhar pra caramba 17 horas no aplicativo, ele vai fazer 6, 7 mil. Mas ele é novo, ele tem filho. Quais as condições? Eu tenho as mesmas condições de fazer o que ele faz? Não, porque eu tenho 2 filhos. Não, porque eu tenho uma esposa também para dar conta, uma família para dar conta, eu tenho saúde para dar conta. Então eu já não penso somente no financeiro. Porque se eu pensar no financeiro, eu vou querer ficar rico, mano. E esse não é meu objetivo. Meu objetivo é viver bem. O que é viver bem? É subjetivo para cada um. Cada um tem um jeito de uma maneira de pensar. Viver bem para mim, mano, é não faltar nada na minha casa, não faltar nada para meus filhos e eu ter tempo para curtir minha família. Eu quero poder também viajar com a minha família. Então, se eu pensar só nos ganhos, é claro que eu vou pensar, não, mano, que foda CLT. Eu vou tirar 5, 6 mil e eu vou acelerar, porque a CLT é antiga. Mas e não tira 5, 6 mil? Não tira, porque, não tipo, tem um ou outro, tá ligado? Que consegue, mas o cara trabalha pra caramba também. Caramba. Mano, não tem vida, tá ligado? Esses dias eu tava até na rua, o moleque falou, conversando, pô, saí 11 horas, cheguei meia-noite em casa. Aí eu fico fazendo as contas. O cara chegou meia-noite, eu dormi 1 hora. Quanto tempo ele dormiu, quanto tempo ele tem pra viver. Então não tem. Tudo bem também, você é novo, você conhece, você tá querendo buscar seu objetivo, ninguém aqui tá pra aprender nada, tá ligado? Mas é por isso que eu tenho esse contraponto da CLT, porque, mano, eu queria muito que esse modelo viesse a nosso favor, porque a tecnologia ela vai avançar, mano. Só que a gente tem que aprender que a gente não vai parar o avanço do mundo com a tecnologia. O que a gente tem que aprender é evoluir junto com a tecnologia. Pra nós é difícil, que vem da quebrada, é 1000 graus, a gente só tem que pensar no nosso alimento, no dia a dia, mas a gente tem que começar a ter essa mente também. Como eu te falei, meu intuito é, né, você é contra o aplicativo? Não, porque eu não gosto de um cara explorando 24 horas ali, falando, vai lá e volta, pega 50 quilos na moto e traz, tá ligado? Eu também entendo essa parte, é chato pra caramba, velho. Então, quer dizer, a gente tem que lutar. Então, quando eu olho as leis trabalhistas que pelo menos garante ali, mesmo que não seja de boa qualidade, então eu tenho que ter esse parâmetro. A CLT me garante isso. Eu quero trabalhar com aplicativo, mas ela tem que me garantir isso. Então, se você perguntar, o que você quer garantir primeiro? Primeiro eu quero garantir evitar os acidentes. Para isso tem que ter saúde e segurança. E se o acidente acontecer, o Estado tem que me proteger a qualquer custo. Então eu penso nisso. Depois eu penso no ganho, porque também é importante, vai diferenciar na hora que você não pode correr tanto, você vai correr menos, trabalhar menos, se você ganhar mais, então é isso. Ou tem outros manos que vai trabalhar do mesmo jeito, porque eles querem ganhar cada vez mais e mais. Mas eu penso nessa questão da CLT, não que eu quero que a CLT volte, que a gente volte àquele modelo antigo, que o patrão também explorava do mesmo jeito, e foi isso que fez com que os trabalhadores começassem a migrar, tá ligado? Porque infelizmente aumento de 3, 4% é ridículo do jeito que a inflação estava aumentando e a gente trabalhando de CLT não podia ficar doente. A ameaça dos patrões era qual? Se você faltar, você não vai ganhar a cesta básica. O cara tá te oprimindo por utensílios básicos que você precisa. Então você não pode faltar. Mas e se meu filho ficar doente? E se a minha esposa não poder levar ela? Eu tenho que levar. Então eu entendo todos esses problemas. Então eu quero pegar tudo isso como experiência e pegar o que tem agora de mais solto, que é as empresas de aplicativo, a evolução da tecnologia, e trazer isso, mano. Como a gente vai colocar tudo isso num pacote e trazer para os dias atuais? Pode tá ligado? Não, até porque também você leva em consideração que o Diese calcula que o salário mínimo pra gente viver ok, assim, ó, tinha que ser 6 mil, tá ligado? Então o cara tá se matando, estragando a saúde,
destruindo vínculos familiares, assim, pra ter o mínimo do mínimo, tá ligado? Nem é essa história de ficar Menos, rico, tá? Menos, que ele falou, igual ele falou, tipo, não chega. Não chega. Então tem cara que tá trabalhando pra caramba, tirando 4 mil. É menos que o Dieses paga. E vamos lá, pessoal. Se o cara ganha 5 mil, não é que o cara o número cai lá na conta dele de 5 mil. Mas o que ele vai gastar é outra questão. Pode crer. E, mano, quais são as principais reivindicações? Assim? São de 2 organizações diferentes, assim, compõem todo um movimento, estão nessa tratativa aí com o governo federal e tentando, né, com as empresas também. Quais são as principais pautas, assim, que vocês levantam? O que tem mais de urgente, assim, o que mais urgente agora para a categoria de vocês? Você quer começar? Não, pode começar. Só isso. Eu acho que a única categoria hoje no Brasil que não tem direito algum, como diz o JR, são os entregadores e motoristas de aplicativo. A gente tem outras categorias que são extremamente precarizadas, mas que ainda assim conseguem alguma garantia mínima. Então, nesse sentido, a luta dos entregadores de aplicativo começa na pandemia por taxa. Porque quando a gente fala em dinheiro, eu concordo com você, né? Tem que ter uma série de benefícios e garantias, tem que ter 13º, tem que ter... o que eu queria dizer é que a CLT hoje é o que permite a exploração do Zé, porque ninguém quer trabalhar com CLT, né? Todo mundo, tem muito entregador que sai de um trampo de CLT para ir para lá, enfim, já falei aqui. Então essa é como melhorar a CLT, ou seja, como garantir o salário mínimo de 6 mil, enfim. Mas as primeiras exigências, elas partiam por aumento da taxa, elas partiam por uma série de reivindicações operacionais, então fim dos bloqueios indevidos, então você chegava lá e ia trampar, pumba, bloqueado. Sem nenhum tipo de explicativo. Até hoje é assim, né? Então você tinha a RAP, por exemplo. A RAP é uma empresa, uma das mais parasitárias que eu já tive o desgosto de trabalhar, inclusive sou bloqueado. Eu sou bloqueado na RAP, mas fui na Uber, já para pedir música no contato. Hoje só tem o Lalamove. E a RAP, para vocês terem uma ideia, você ia fazer um pedido na pandemia, acontecia alguma coisa com o pedido. Então você chegava no cliente, o cliente podia dar lá pela, sei lá, o cara é crocodilo, o cara ia lá, não recebi, ou o pedido veio alguma coisa errada. Ou você, sei lá, o pedido veio estragado, o pedido veio alguma coisa aconteceu com o pedido, o cliente não está satisfeito. A RAP, o que ela fazia? Ela pegava o valor integral daquele pedido. Então, sei lá, eu nunca entreguei um pedido abaixo na RAP de 50, 60, 70 reais. E ela fazia o quê? Ela passava essa dívida pro entregador. Então, passava algumas horas, você estava com o app ligado, do nada aparecia lá, dívidas, tinha um local para dívidas. E aparecia menos 70, menos 80, isso era cotidiano. Você chegava no bolsão, eu fazia bolsão ali na Paulista, no Center 3, na época eu fazia RAP. Você chegava no bolsão, todo mundo pegava, todo mundo que fazia RAP, quanto você tá de dívida? Quanto você tá de dívida? Você chegava no fim do mês com dívida de 400, com dívida de 300... E muito motoca desavisado, como que você... Olha o esquema dos caras para você pagar as dívidas. Você tinha que ir na Caixa Econômica Federal, você ia lá, e você pagava para a Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal transferia esse dinheiro para a RAP e a sua dívida era abonada e você podia voltar a trabalhar. Você podia ter um mês só de dívida. Se você não pagasse a dívida, sua conta era bloqueada e você não ganhava repasse. O que é isso? Ou seja, já não basta, por exemplo, acho que um elemento interessante também, já não basta, que é inédito, né, que é a transferência do capital fixo hoje para o trabalhador. Então, antigamente, as empresas investiam no maquinário, investiam em matéria-prima, etc. Hoje, essas empresas de aplicativo não fazem isso. Elas desenvolvem o software, só que aí quem compra moto? Entregador. Quem aluga moto? Entregador. Quem compra bike? Entregador. Quem aluga moto? Entregador. Quem paga gasolina? Quem paga correlação? Quem paga pastilha? Quem paga freio? Tudo são os entregadores. E tem, só uma dúvida, tem uma empresa, não sei qual, que ela fornece a moto, não é? E você tem que alugar a bateria, não é? Uma moto elétrica? É, a Volts. Pode crer. Tá dando catástrofe, a iFood agora vai entrar com outra moto, outra marca. Só que ela não fornece a moto. Você, a partir da empresa de aplicativo, você entra com um plano de financiamento para adquirir essa moto e você fica pagando, você paga abaixo do preço de mercado, mas você fica pagando. Então, as empresas não só transferem o capital fixo, o risco para os entregadores, jaqueta, capacete, tudo que você usa não cai R$1, ou seja, não há nenhum equipamento de segurança ou de trabalho garantido pelas empresas. Isso já exime as empresas de uma parcela de investimento alta.
Não bastasse isso, elas inclusive ainda têm lojas online para você comprar jaqueta, para você comprar bag, para você trocar capa, para você fazer, ou seja, gastar ainda. E essas empresas, a Motu principalmente, que é a principal empresa de moto em São Paulo, de aluguel de moto, que são 700 e não sei quantos reais por mês, ela agora está desenvolvendo o próprio aplicativo de entrega também. Então assim, são parasitas que sugam e que vão sugar até a última gota. Eu não lembro onde eu estava. Das reivindicações. Isso. Aí voltando para as reivindicações. Então, essas pautas operacionais, porque não existe nenhum árbitro jurídico para as empresas. Então, as empresas, numa semana, contei a história da RAP. E aí, contra o final, pelo fim das dívidas da RAP. Então, em relação às empresas, as demandas surgiam muito porque as empresas elas iam arbitrando semanalmente, mensalmente, aparecia alguma coisa nova no aplicativo. Ou você era bloqueado, ou aparecia coleta dupla, não tinha coleta dupla antes, aí aparece coleta dupla, aí a taxa antes era por tempo, então a RAP matou muita gente. Eu afirmo isso. Podem me processar. A RAP e o iFood mataram muita gente. No iFood você tinha tempo para chegar no estabelecimento. O motoca deixava o pedido, batia na tela, o cara aceitava, você tinha que meter marcha no restaurante. Se você não chegasse no restaurante, você era desalocado do pedido e se acontecesse mais vezes isso, você era bloqueado temporariamente, você ficava congelado sem receber entrega. Então o que os caras faziam? Por que motoca anda igual cachorro louco, igual louco? Justamente porque tempo é dinheiro. Se você recebe por corrida, hoje o salário é por corrida. E aí a gente conseguiu derrubar esse tempo. Ainda tem hoje, mas de outra maneira, mais velada, um pouco bem melhor do que era, mas assim, ainda extremamente responsável. Inclusive numa da reunião que a gente estava lá de negociação da mesa, depois a gente vai chegar nisso, eu fui acompanhar não tive direito à voz, enfim. Mas um dos representantes do iFood teve a cara de pau de dizer que o aumento de mortes e acidentes de motociclistas na cidade de São Paulo não tem nada a ver com os aplicativos. Então, e a RAP, a promoção da RAP chegava no sábado, na sexta, no domingo, você tinha um período de 3 horas, se você fizesse 3 corridas, você ganhava tanto, se você fizesse 6, você ganhava tanto a mais, 9, tanto a mais. Era impossível fazer 9. Um dia eu tentei fazer as 9. Tava me matando, eu quase atropelei uma mulher na faixa de pedestre por conta, eu já não via mais nada. Eu olhava pro celular, eu tinha que fazer, eu olhava pro celular, eu tinha que fazer. E eles vão segurando o celular também, eles vão segurando os entregadores, por exemplo, para você não conseguir fazer. Eles jogam para estimular, para você sair da rua, para você sair de casa e para ir pra rua, entendeu? Para você ter disponibilidade de mão de obra, num domingo que as pessoas não querem trampar, você joga aquilo e vai segurando, e vai dividindo as promoções. Então, eu afirmo de novo, muita gente morreu, inclusive um parceiro nosso do Bolsão, muita gente morreu correndo atrás dessas promoções da RAP e da iFood. Então, as reivindicações, eu vou passar pro JF, que eu já falei pra caramba também, mas as primeiras reivindicações eram operacionais e taxa, operacionais e taxa. E aí, bom, a coisa começou a ganhar um outro contorno atualmente que a gente pode tentar desenvolver aí. Então, quando você fala quais são as principais, eu falo tudo. Porque o cara que não tem direito a nada, nem sequer uma dignidade de ter um valor decente da corrida, então as pautas que a gente tem que lutar são todas, cara. Nós não tem direito a nada. Basicamente, eu nem vou me alongar nisso porque, mano, a gente apresentou 12 pontos, eu não sei se você quer falar agora do GT, mas a gente apresentou 12 pontos, que era saúde, segurança, remuneração, direito a seguro, e também estava uma questão de querer saber o que são as empresas de plataforma de aplicativo. Eles são intermediários, empresas de tecnologia, eles são empresas de intermediação, então tinha toda essa questão que eles queriam enquadrar. Para deixar bem claro, a mesa em si, ela era composta por sindicatos, associações e lideranças independentes, que é como costumam me chamar, porque eu não faço parte de sindicato, organização nenhuma, tá ligado? Tipo, só eu resolvi ir lá para mostrar realmente tudo que eu falava na mesa de trabalho era o que o motoboy queria e o que a gente precisava. Basicamente, pautas operacionais. Igual ele tá falando, melhores taxas, melhores condições de trabalho, enfim, em tudo. E tudo que eles desenhavam ali eu tentava trazer, mas o que isso muda na rua, na prática, tá ligado? Então, as pautas, as 12 pautas que a gente tinha, eu não vou ter todas aqui, mas basicamente era um pouco das operacionais e o restante de fundos de garantia, previdência, as paradas, e não conseguimos avançar em nenhuma. Paramos na primeira, ficamos 120 dias tentando conseguir uma pauta, e não conseguimos. Ou seja, a gente ainda luta por tudo ainda.
Pode crer. Mano, uma pergunta meio polêmica, que eu já vi algumas pessoas, não sei se lideranças, fazem parte de alguns movimentos, né? Que tentam brecar essa coisa de mais direitos, assim, ó. Que eles falam que não, se tiver mais direito, as plataformas vão sair fora e é menos trampo pra nós, assim. Tipo, o que pega, mano? Meu, eu costumo bater na mesma tecla que todo mundo fala. Vou bater na mesma tecla. Cara, se você tem o restaurante, o entregador e o cliente, falando bem grosso, só se as plataformas levar todo mundo junto. Pra não ter mais, pra acabar. Pra acabar é só assim. Porque o iFood vai embora, vai pra China, então ela vai ter que levar o motoboy, o cliente e o restaurante. Porque se o restaurante que faz o produto, o cliente consome e o motoboy entrega, por quê? Que vai diminuir? O que vai diminuir? Tipo, eu não entendo quando um cara fala isso, velho. Sinto muito, mas tem que falar. Mano, não existe isso. A demanda é nossa, sempre existiu esse serviço. O que a plataforma de aplicativo veio foi pra fazer a dinâmica, a atual dinâmica que eles fazem hoje em dia. É mais prático, tá no celular ali, se já resolve o problema, não precisa da burocracia que existia antes. Mas, meu, eles não mandam em nada, tipo, isso não existe, cara. A demanda vai continuar, o cliente vai querer pedir do mesmo jeito. Se o iFood for embora e eu montar um aplicativo aqui, Joãozinho, o Joãozinho vai pegar toda a demanda do iFood e vai fazer a mesma coisa. A diferença é que se isso partisse da regulamentação do governo, o Joãozinho já ia vir com as regras que tem que ter, tá ligado? Tipo, ô Joãozinho, você vai ocupar o iFood, o lugar do iFood aí, mas aqui é o seguinte, o trabalhador tem que ter direito a isso, isso, isso e isso. Isso e aquilo. E aí? Aí ele vai pensar, porque o Joãozinho não tem renda nenhuma, então o Joãozinho fala assim, pô, com tudo isso eu vou ganhar quanto? 100 milhões por ano? Pro iFood não é viável, ele vai embora mesmo, porque se ele fatura 5, se ele tem uma receita de 5 bilhões, o que é 100 milhões? Mas pro Joãozinho, 100 milhões ele tá. Então, tipo assim, mas ele vai estar dentro daqueles parâmetros, embora eu ainda não acho que esse é o modelo ideal, tá ligado? Eu acho que tem que ficar na mão do trabalhador, o trabalhador é competente para gerar seu próprio negócio ali e fazer. Não é uma coisa que vai nascer da noite pro dia, mas também é uma coisa que se um órgão poderoso como o governo olhar e falar, não, é isso mesmo, vai ter que estar na mão dos trabalhadores e a gente faz. Essa é uma das narrativas mais perversas que tem, né? Porque isso acontece no mundo inteiro. Então tem sempre a classe dominante se apropria sempre disso. Olha, vai faltar emprego para vocês. Primeiro colocando que quem dá emprego pro trabalhador é patrão. Na verdade, é o próprio trabalhador que vende sua força de trabalho, não o contrário. Né? Quem detém os meios de produção que compra essa força de trabalho. Então, o trabalhador, primeiro, precisa ter ciência disso. Segundo, o Brasil é um dos maiores mercados de delivery e de como é que fala? De transporte individual? Transporte individual de passageiro, né? Então não tem nenhuma empresa que disser que vai sair assim. No final quem gera emprego é a demanda, né? Não é o empregador. Eu duvido que você saia. Eu pago pra ver você sair. Ninguém vai sair. Só que é uma narrativa muito perversa também que, de novo, tem lastro no Estado e nos governos, ou seja, no Estado burguês. Porque essa narrativa é a mesma narrativa que foi usada para aprovar a reforma trabalhista. De que para conter o desemprego estrutural era necessário reformar. Hoje 40 milhões de trabalhadores estão em situação de trabalho intermitente, precarizados, cada vez mais. Então, vou dar um exemplo concreto também. Nos Estados Unidos agora, os Estados Unidos não têm um problema de desemprego estrutural hoje. O que acontece quando você diminui o exército de reserva, a mão de obra excedente, você começa a aumentar o salário mínimo, você começa a aumentar o pagamento, porque está todo mundo empregado, falta gente no mercado, então a classe dominante não consegue jogar com o exército de reserva, não consegue arbitrar tanto quanto quando o exército de reserva é grande, quando tem muita gente sem trabalho. O que eles estão fazendo? Eles estão passando por cima agora, eles estão tentando reverter uma série de legislações em vários estados que regulamentam o trabalho infantil. Então eles estão usando crianças imigrantes, que acho que no último ano foram 300 mil crianças imigrantes, né, principalmente do México, mas ali da América Central, que passam pela fronteira do México, e estão começando a colocar essas crianças para trabalhar em rede de fast food, estão começando a pôr crianças para trabalhar nos trabalhos precários. Por quê? Porque você consegue despedir, você consegue demitir as pessoas que trabalhavam, colocam essas crianças, exploram essas crianças de maneira desumana. Essas crianças não vão dizer nada porque vão ter medo de ser deportadas, estão lá numa situação de vulnerabilidade, etc. E você consegue regular de novo o preço da mão de obra, consegue abaixar o preço da mão de obra e assim ampliar a margem de lucro dessas empresas. Então essa
E pega muito isso os motocas. Por quê? Porque tem muito motoca que não terminou a escola, tem muito motoca que não fez faculdade, tem muito motoca que tem problema com a justiça, que já pagou cadeia, e aí fala, esse é o único bagulho que eu consigo. Ou às vezes eu trampo numa conta de um parceiro, ou eu consegui que minha conta seja aprovada. E aí chega a narrativa de que as empresas vão embora, você tem um estado que nunca apareceu, que nunca acolheu, que o cara pagou cadeia, nunca foi reincorporado à sociedade, não teve um processo de ressocialização, um processo de reeducação, não tem nenhuma perspectiva de emprego. O que esse cara vai pensar? Fala, fudeu, essa é a minha única fonte. É melhor do jeito que tá e ficar pianinho do que eu não vou ter outro trabalho. Sou ex-presidiário, já paguei cadeia, já não sei o que lá, ninguém me quer nessa sociedade, ninguém vai me contratar. Então é muito perverso esse tipo de narrativa e, além de tudo, mentirosa. Pensando nesse campo das narrativas, você falou uma coisa que eu achei bem interessante, que foi quando as plataformas começaram a criar categorias, né, entre os trabalhadores. Você falou da Start, da Prime. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre isso, pensando para além das entregas, até sobre a questão, talvez vocês não consigam falar de forma mais aprofundada sobre o tema, mas tenho certeza que vocês têm acúmulo sobre isso. Até sobre o conflito que foi entre Uber e taxistas aqui, né? Porque quando as plataformas começaram a ter uma inserção profunda na sociedade, pelo menos de quando eu me lembro, assim, que não era uma coisa normal no nosso cotidiano, era tipo, Uber, sei lá, você paga R$8, faz uma corrida mó longa e você fica tipo, caraca, e o transporte tá tipo R$4,20, você vai amassado. Mas quando rolou essa inserção mais aprofundada, a gente sabia muito mais dos conflitos que existiam entre Uber e taxistas do que sobre essas questões de própria segregação da categoria, né? De tirar a profissionalidade desse grupo de pessoas. Então, tipo, tirar a autonomia, tirar a independência ali de fazer um trampo, mesmo que fosse registrado para outras empresas, colocar todo mundo no mesmo balaio assim e falar, agora vocês vão se virar a partir das nossas regras. Então, eu queria que vocês comentassem sobre essa questão de manipulação até das empresas de colocarem os trabalhadores contra os próprios trabalhadores na plataforma e contra os outros trabalhadores também da sociedade em geral. Eu não quero ser polêmico nessa parte, mas eu sempre tentei analisar. E vamos lá, antigamente não existia Uber, só existiam os taxistas. Eles pagavam seus impostos, mas quem andava de táxi era só rico, certo? Veio a Uber, se implantou aqui no nosso país, e aí pessoas como eu e você, como todo mundo que está aqui, teve acesso e a oportunidade de resolver algum problema. Isso, cara, não tem o que questionar. Não é sobre isso que a gente fala, tá? Porque às vezes eles usam essa narrativa de falando assim, mas se você encarecer e começar a colocar muitas taxas, aí a demanda vai cair porque eu vou ter que repassar pro cliente e o cliente não vai ter mais condições de andar. E aí a gente imagina que, porra, pra você andar de táxi antigamente você tinha que ter R$80 antigamente, isso pra você ir ali. É uma super, é uma mão na roda ter um Uber. Só que a questão aqui não é essa. A gente tá falando de ganhos. Porque dá a pensar, porque empresário pensa assim, ele não vai querer diminuir o ganho dele, ele vai repassar o ganho. Ele usa isso para amedrontar a própria população, para a população ser contra os direitos dos trabalhadores que hoje não tem. Isso, cara, é péssimo. Porque a gente está falando aqui de empresas que ganham bilhões de lucro em cima desses trabalhadores. Então a gente não está aqui lutando para aumentar a taxa que vai receber, a gente está lutando para que eles ganhem menos. E o trabalhador que faz o trabalho tenha a dignidade de ganhar o que ele merece. Então essa narrativa também, por isso que eu falo, são várias narrativas que essas empresas colocam na mente da sociedade e parece verdade, eles vendem como verdade. Eles têm dinheiro, eles investem em propaganda para colocar essa fake news. Mas nossa luta, porque às vezes os caras também vêm contra nós, falam, mas vocês querem regulamentar, só vai vir taxa. E às vezes ele até tá certo. Se eu falar o desenrolar do que aconteceu no Ministério do Trabalho agora, o que vai acontecer, meu irmão, é taxa. Você não vai ter ganhos reais, você vai ter taxa do que eles estão querendo fazer hoje. Mas porque, pra mim, o Ministério fez uma covardia com a bancada dos trabalhadores. Mas voltando a esse assunto, a gente tem que quebrar essa narrativa. Essa briga de trabalhador, porque quebrou o taxista também, eu entendo. Só que, o que eu vou falar? Desculpa, eles trabalhavam pra elite, tá ligado? A Uber veio pra dar a chance da gente ter condições de também ter uma dignidade. Minha mãe não tem carro, tem que ir no médico, não tá podendo andar, não tá podendo tomar ônibus, ela vai tomar o Uber. Ela tem condições de pagar o Uber hoje. A gente não pode meter essa narrativa que vai encarecer o produto. Tudo bem que eu sei que empresário só quer ganhar lucro,
Mas é aí que entra o governo. Se você só quer ganhar lucro, se você só quer explorar o trabalhador, então só não serve pra estar no nosso país, mano. Tá ligado? E tem que encontrar alguém que entenda que não pode ser tão distante os ganhos assim. Não pode, cara, isso não pode. Então, tipo, mano, não tem muito pra falar taxista trabalhar só pra burguês. Você não conseguia pegar um táxi. Nunca peguei um táxi na minha vida. Não conheço ninguém da quebrada que andava de táxi. Tá ligado? Então, tipo, mano, a Uber veio, aquela tecnologia, veio evolução. Nesse sentido foi bom pra quem consome esse... Até mesmo pra quem consegue também fazer um pedido barato. Só que a sociedade tem que entender que esse pedido só é barato porque o trabalhador está sendo explorado. Sim. Tá ligado? E eles estão ganhando muito. Mas até refletindo nisso que você falou, o aumento, pelo menos na minha interpretação, assim, vocês têm mais capacidade para falar sobre isso. O aumento dessas plataformas aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo, também acompanha na precarização do transporte público. Né? Então tem essa popularização do transporte individual particular, mas também porque fudeu o transporte, aumentou a passagem, era tipo, antes de 2013 a luta era por 20 centavos. Era 3, foi pra 3,20. Depois de 2014, 2015, 2016, tal. A gente tá em 4,40 a passagem. Sim. Vivendo como se não houvesse amanhã, porque em janeiro, sabe Deus, você vai pra 5 conto, tá ligado? Fora que tem uma categoria que paga 4,85, né? Tem uma galera que paga 4,85, não é 4,40. Isso tem a ver com o desenvolvimento do espaço urbano a serviço do lucro, do capital. Então, a Uber, a tecnologia, eu gosto de falar não da Uber. A Uber é uma empresa parasitária, uma empresa que explora a nível internacional a mão de obra, né? E que coloca diretrizes para você poder trabalhar para eles, porque a gente que faz aplicativo trabalha para essas empresas, né? Não somos autônomos, então os motoristas também da Uber trabalham para Uber, abocanha uma parcela de 30% de cada corrida. Então o motorista, você fez uma corrida de R$17, os caras abocanham 30%. Então, eu acho que a tecnologia por trás, a tecnologia ajuda a gente, né? O problema é na mão de quem está essa tecnologia? Qual o objetivo dessa tecnologia? Porque hoje a gente tem uma mão na roda para conseguir pegar um Uber, às vezes, porque o Uber é caro hoje em dia, não é barato o Uber. Mas você consegue pegar um Uber aqui, um Uber ali, primeiro porque tem muita gente explorada. Segundo, porque o transporte público é uma merda. Ou seja, a gente não consegue nem conceber a ideia de ter um transporte público gratuito para todas as idades, trem, então malha ferroviária, malha subterrânea também de metrô, a gente ter transporte hidroviário, ou seja, a dependência do carro também é uma lógica de mercado, é uma lógica espacial urbana a serviço dos interesses do capital. Então talvez eu acho que a gente precisa pegar carro porque a gente não pode pegar um metrô, não pode pegar um ônibus com qualidade, num horário tal, X, Y. E o táxi, pra mim, ele morreu um pouco na história, né? Ou seja, o táxi não tem tecnologia, você tem ainda taxímetro, é uma coisa ali quase que mecânica, que vai rodando, que vai o táxi. Então acho que a Uber e expressa outra fase também do capitalismo, né? Do capitalismo de monopólio. As empresas americanas, as empresas imperialistas, elas conseguem acabar com as outras empresas e acabaram com o serviço de táxi. Abocanharam. A Osho agora está abocanhando e acabando fechando um monte de vendinha de mercado aí na cidade inteira, porque reduz o preço. É a mesma lógica empresarial. Agora, se a tecnologia tiver a serviço de uma outra perspectiva, de uma sociedade na luta pelo fim da exploração, da desigualdade, da opressão, é uma coisa que não está. E aí eu acho que sobre a divisão na categoria é muito louco isso. A divisão na categoria, como as empresas conseguiram instalar isso. Um dos grandes mecanismos de instalar a divisão na categoria e a concorrência entre pares semelhantes foi o processo de score no iFood, que veio recentemente, inclusive, não tinha score. Então você tinha taxa de aceitação, então teve sempre mecanismos de controle e administração da força de trabalho. Então você sempre teve que ter muito cuidado quando rejeitar a corrida, quantas corridas rejeitar por dia, porque senão você fica no bloqueio branco, que é aquele que não aparece nada, mas você não recebe corrida, ou você fica no bloqueio temporário. Se você pegasse uma corrida, deslocasse, se acontecesse alguma coisa. E aí veio esse negócio de score. Quem tem melhor score recebe mais corrida. Quem tem pior score recebe menos corridas. Ponto. É lógica.
você vai colocar um trabalhador contra o outro. E você vai colocar o trabalhador, ele vai ter que aceitar uma corrida de 150, que hoje é a taxa mínima do iFood. Você vai ter que colocar o trabalhador para aceitar uma taxa de R$4, de R$3,50 na Uber, que existe, justamente por ele. E aí você vai gerando competição. Mas essa competição também, ela de maneira intuitiva, ela é superada dentro dos bolsão. A situação é tão drástica, a situação é tão... a situação ela é no cotidiano, você não tem onde almoçar, você não tem onde jantar, você não tem onde carregar o celular. Então você tá lá no bolsão, roda tudo. Roda a garrafa de água, roda uma breja, roda um baseado, roda uma marmita. Quebrou, sei lá, quebrou a motoca, você precisa ajustar o freio, a lona, você precisa furou o pneu. Tá todo mundo se ajudando. É intuitivo isso. Há uma identidade coletiva, mas também há uma identidade de competição. Ou seja, se eu trabalhar mais que humano, eu vou ter mais prioridade na hora de pegar pedido, de tocar na tela, porque meu score é melhor, porque aquilo que as empresas colocam no aplicativo fazem. Mas é algo que não se sustenta muito também. Ou seja, porque a situação é tão precária, é tão desumana, que você começa a construir outros tipos de laço, outra percepção da própria empresa. Fala, não, realmente, mano, isso aqui não dá, eu posso ter o melhor score, não dá mais, basta. E aí vai sempre basta. Pode crer. É uma questão fundamental também para o desenvolvimento de serviços como esse da Uber, por exemplo, né, que você falou do transporte público, o transporte privado, que também acho que é uma questão geracional, né, mano? As gerações de hoje em dia cada vez menos conseguem manter um carro, um automóvel, assim, né? Tanto que eu acho até que é bem desonesto quando você vê tipo, essas matérias, fala, a geração que escolheu não ter carro. Irmão... E você sabe, aí você me lembra uma coisa, você sabe qual que é o único setor social, o único bem material que os setores mais pobres da sociedade brasileira têm do que os ricos? Moto. Pode crer. No Brasil, o único bem material que pobre tem mais do que rico é moto. Sim, não, sim. Muito louco, que é pra trampar. Sim. Não, o carro é impossível. Sim, e é isso, né, mano? Tipo, num contexto que é global, na verdade, né? De aumento das desigualdades, perda de poder de compra, desvalorização do salário, a galera não vai conseguir comprar, ainda mais no Brasil que é caro você comprar, você manter um carro, você tirar a habilitação. Então a galera vai no mais simples, que de repente é pegar um Uber, né, e tal. Enfim, eu acho que essas empresas também se crescem muito nesse contexto de crise permanente que a gente vive. Já pra gente encerrar, eu gostaria que vocês falassem um pouco assim como tem sido essa organização de vocês, né? E que vocês falassem das organizações de vocês ou organizações parceiras que vocês também têm confiança e tal, onde que a gente pode acompanhar o trabalho, acompanhar essas tratativas com o governo e as lutas da categoria. A tratativa com o governo praticamente acabou. Né? Se eu te falar o que está acontecendo, tipo... foi difícil para a gente fechar uma pauta, né? Os trabalhadores não conseguiram entrar em acordo com as empresas na questão do valor, que era a remuneração. Esse era o ponto que a gente queria avançar primeiro e não conseguimos avançar. Antes de você continuar, o Estado estava ali como mediador? O Estado estava como mediador. Eu entrei achando que o Estado ia arbitrar a favor do trabalhador, como você disse. Vocês vão construir se vocês quiserem. Não, eles estavam intermediando apenas. Não houve uma batida na mesa firme do governo, falou para as empresas, falou, vocês têm que escutar mais, vocês estão há 10 anos no nosso país, já explorou tudo que tinha, agora vocês vão ter que ir, tá ligado? Então o que acontece? Não teve, em nenhum momento eles bateram na mesa e arbitraram a nosso favor. É como se eles tivessem deixado a gente se degladiar, patrões e funcionários, só que o lado mais fraco já provou que é o nosso, tá? A gente não conseguiu, a gente foi obrigado a fazer uma contraproposta de uma proposta ridícula que veio da bancada do... Não dá nem pra chamar de proposta, né? É uma provocação. É uma proposta ridícula que veio... Primeiro veio e falou assim, porque deixa eu explicar como que a gente estava trabalhando. Deram pra gente trabalhar o seguinte, ganhos por hora. Aí a gente entramos na questão, hora logada e hora trabalhada. Tá bom, o ganho vai ser por hora, é assim que tem que ser. Porque a gente... Basicamente, a gente tinha... Parece que a gente tinha que só assinar o que o governo queria para conseguir tributar logo, que era o INSS, que eles querem isso de qualquer jeito, mas eles estão fazendo isso a custo do trabalhador, falando que é uma coisa bonita, quando não é. Então eles queriam que a gente assinasse algum tipo de acordo rapidamente, para que o Lula já anunciasse com o Biden, que aqui já estava em andamento, que as coisas já estavam tudo certo, por isso que ele não anunciou, porque a gente brecou isso, falou, não é assim que a gente vai aceitar. Se você quiser alguém que valide essa proposta que vocês estão fechando com as empresas, porque hoje, nesse momento, o governo só está negociando com as empresas e não com os trabalhadores.
porque os trabalhadores não validaram a proposta de R$17 que está na mesa hoje por hora trabalhada, não por hora logada. E a gente estava querendo R$35 por hora logada. Ou seja, quando você liga o aplicativo, você já é um trabalhador que está disponível para aquela empresa. Então você já está trabalhando. Então você já tem que ser remunerado. Essa é a visão da mesa de trabalho e dos trabalhadores. As empresas falou que o valor era surreal, que eles não iam pagar esse valor, e piorou ainda por hora logada, porque eles quiseram empurrar que ia ter vários problemas, como se o entregador ficasse logado na casa dele sem trabalhar e tá ganhando, certo? Coisa que a gente sabe que quando a tecnologia é para avançar, para moer o trabalhar, eles conseguem fazer. Quando é para resolver o problema que eles conseguem resolver, eles não querem, eles colocam um monte de dificuldade. E aí começou a colocar um monte de problema. E a gente resolveu fechar junto e falar assim, a gente só vai aceitar a proposta por hora logada, não por hora trabalhada. Porque o que ferra o psicológico do trabalhador é você sair, deixar sua família, sair da sua casa, sair lá do fundo da Zona Sul, da Zona Leste, ir lá para Paulista e ficar 2 horas parado, com as suas contas acumuladas e você disponível para o aplicativo, e ele usando o score para te fazer de esquema. Porque o aplicativo faz você de esquema. Deixa você logado ali, a esperança que vai tocar alguma coisa, só que ele vai priorizando quem ele quer priorizar e você fica por último. Então, quer dizer, você aceitou a inscrição desse trabalhador na sua plataforma? Então ele tem que ganhar quando ele estiver disponível para você. Porque se você acha que ele está a mais, então você não coloca ele na sua plataforma. Não coloca, trabalha com quem você acha que você vai conseguir garantir a demanda. Então esse valor que você coloca por hora trabalhada é ilusório, porque quem garante que você vai trabalhar 8 horas direto? Você não vai trabalhar. Para você conseguir trabalhar 8 horas logada, você vai ter que ficar 16 horas. E aí você vai prejudicar do mesmo jeito e vai explorar do mesmo jeito uma pessoa que tem que ficar 16 horas na rua para conseguir fazer um serviço. Isso se não tiver o cálculo arrombado, tipo assim, ó, a entrega começou 2 horas, a entrega acabou 2h45 e a próxima entrega só começou às 4. Então aí você tem 1h15 de vácuo ali que você não vai ser pago. Chovendo molhado. Essa proposta não avançou porque realmente é chovendo molhado, não vai mudar nada para o trabalhador. Só que o Lula e o governo estão de olho no que é mais precioso para eles, que é tributação das empresas e aumentar a arrecadação do país e colocar os trabalhadores que estão sofrendo acidente para pagar a contribuição para não ter esse rombo do INSS. Então, visando isso, ele precisa fechar a remuneração, porque senão vai parecer que só tem tributação. E aí ele sabe que ninguém vai... Do nada ele fala assim, você vai ter que pagar agora. Não, ninguém vai aceitar isso, porque a gente realmente já não tem condições de pagar isso, porque a gente ganha muito pouco. Então eles querem validar a proposta da empresa, que não quer ceder. Agora você tem um presidente que afronta todos os setores econômicos, que hoje faz uma diferença na sociedade, porque eles que mexem com todo o aparato econômico do país, que vai fazer o país crescer ou não. Ele afronta essas pessoas, eu vejo ele afrontando. E por que ele não afronta umas empresas de aplicativo que realmente é totalmente substituíveis? Eu queria entender isso. Pode crer. Eu quero entender por que você afronta o leão e abre espaço pro gatinho. Aí você começa a analisar quem está no conselhão do governo. Essas empresas estão lá no conselho do governo, essas empresas estão. Quem consegue colocar o logotipo no ato das centrais sindicais? O iFood. Então você começa a fazer todo parando lá eu tô falando isso porque eu tava lá. Eu participei do começo ao fim. Também não concordei com nada que estava acontecendo lá. Achei que poderia mudar, mas eu vi que realmente não. Então, você começa a fazer toda essa conjunção e fala, mano, alguma coisa tá de errado aí. Eu tenho um presidente que afronta vários setores, que bate de frente com vários e deixa as empresas de aplicativo fazer o que quer. Agora eles vão validar uma proposta de R$17 por hora trabalhado, que não vai mudar nada. E além desses R$17, você ainda vai ter que pagar a tributação, que é importante, sim, você tem uma seguridade social, mas não às custas, mais uma vez, do trabalhador. Não pode. Então as empresas não aceitaram, vão fechar o acordo de R$17, o Lula vai falar que conseguiu uma seguridade social para o trabalhador que não tinha nada, e a sociedade que não entende o que está acontecendo vai achar que isso é verdade. Mas na verdade, passou de um teatro. Porque os caras queriam que a gente validasse uma proposta que a gente não aceita, só para eles poderem fazer isso. Então eles meio que romperam agora com a mesa. Nesse dia de hoje, a gente não tem muitas informações mais do governo. Mas na hora
que ligaram pra gente, aí paga a passagem, a gente paga coisas no nosso bolso, a gente não ganhou nada pra estar lá. Só a vontade de que as coisas saíssem do jeito, eu lutei pra estar lá, para as coisas saírem do jeito que o trabalhador tem um olhar do trabalhador. E eles precisavam também desses trabalhadores para validar uma proposta. Só que não aconteceu nada disso, agora eles romperam. Por quê? Porque quando eles falaram que iam aprovar essa proposta de R$17 por hora trabalhada da empresa e que ia colocar o INSS nas costas do trabalhador, e a gente não aceitou, a gente soltou um ofício. A partir desse ofício, os caras começaram a ligar para todo mundo. Por que vocês estão fazendo? Por quê? Porque o Lula queria anunciar. Só que a gente não vai deixar ele anunciar com a nossa... Ele vai fazer o que ele quer porque ele é o presidente. Mas vamos deixar bem claro aqui. Pra mim isso foi um teatro. Eu participei de um teatro. Sabendo que eu entrei, que eu poderia estar participando do teatro. Mas quando você não entra e está de fora, você pode falar o que quiser, as pessoas não vão dar credibilidade. Mas eu estava lá e eu vi. Foi um teatro, aconteceu um teatro, o ministro do Trabalho, aconteceu o teatro. Eu dei uma entrevista na Carta Capital. E nessa entrevista eu já tinha falado que eu tinha sido enganado pelo governo. Eu entrei sabendo que eu estava sendo enganado pelo governo, porque eu falei que as centrais sindicais não tinham autonomia para fazer essa regulamentação, porque eles estavam muito distantes. E eu não estou falando de sindicatos, eu estou falando de centrais sindicais, que são os caras que estão lá no topo, que foram lá para os Estados Unidos com Lula para validar essa proposta ridícula. E você acha que esse teatro ele foi uma tentativa de manipulação até para impedir a mobilização dos entregadores e motoristas? O governo também não dá um ponto sem nó. A gente está lidando com duas pessoas. Eu achei que eu ia sentar na mesa, eu ia ter de um lado um aliado e do outro lado o meu inimigo, que eu já conheço, que é os aplicativos. Hoje eu me vejo, do jeito que as coisas estão, se o governo, até dia 30, eles têm que validar essa proposta. Se eles validar, a gente tinha dois inimigos na mesa. Um era estar em pele de cordeiro, o outro eu já conhecia. E o outro estava em pele de cordeiro. Se eles validar, eu já entendi. Então, ainda tem chance do presidente voltar atrás e se aproximar da base trabalhadora, porque se você não entrou em acordo com as empresas de aplicativo e não conseguiu fazer a remuneração, qual que seria a postura que o governo tinha que ter? Chamar os trabalhadores. Uma conversa bilateral, governo e trabalhadores. O que está acontecendo? Nós explicar. Eu vi o ministro uma vez, estando no GT, eu vi ele uma vez. Ele foi no primeiro dia, deu todo aquele discurso lindo dele e nunca mais apareceu. Com todo respeito ao Gilberto Carvalho, ao Chico Macena, que acompanhou todo o trajeto, meu respeito por esses caras que sempre escutou nós, a gente bateu neles também, falando um monte, mas o ministro não pôs a cara lá. Ele dá entrevista bonita, mas ele nunca pôs a cara lá para olhar pro trabalhador e falou: vocês estão tendo um impasse, qual que é o impasse? Vem aqui, o que a gente pode resolver? O que a gente pode ajudar? Nunca fez isso. O Lula piorou, mas eu entendo porque ele tem vários compromissos, ele tem o país para seguir, mas o ministro, ele nunca apareceu. Então não adianta, eu já vi que está distante. O ministro recebeu 2 vezes as empresas de aplicativo, postou foto no Instagram dele, conversando com as empresas de aplicativo, mas a bancada dos trabalhadores sempre tinha que repassar recado, porque ele nunca foi capaz de sentar na mesa com os trabalhadores e escutar um por um. Então, quer dizer, é um teatro, mano. Pra mim é um teatro. Se validar, é um teatro. Então, a força que a gente tem que ter agora é a união dos trabalhadores e entender o que está acontecendo. Se a categoria não se unir e se a gente não for pra rua e não lutar pelo nosso direito, eles vão validar e a tendência é piorar, porque é isso que eles vão fazer. Depois que você fizer uma regulamentação das empresas de aplicativo, eles vão ter uma carta com a aprovação do governo para fazer o que quer no nosso país. É isso que a gente está falando. Isso está validando. Eles estão irregulares no nosso país hoje. Eles não respeitam leis, não, eles estão irregulares. Mas a partir do momento que sair a regulamentação e eles começar a pagar a tributação INSS, esquece, acabou. A gente está na mão dos caras. Pode crer. E aí, onde que a gente pode acompanhar essas lutas? Assim, tem página dos movimentos de vocês e tal? Eu só também queria dizer, só para ser bem rápido. Primeiro, quando saiu toda essa questão sobre a regulamentação dos aplicativos, esse GT foi instaurado no 1º de maio desse ano, né? Que foi um decreto do Gilberto Carvalho, do Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente, e que no 1º de maio também foi acompanhado de um ato das centrais sindicais, Força Sindical, CUT, a UGT, enfim, outras centrais, movimentos sociais, lá no Vale do Anhangabaú. E quem estava junto com o Lula nesse dia que deu o decreto, que lançou o decreto sobre um grupo de trabalho para discutir a regulamentação do trabalho por plataforma, eram os donos do iFood.
Então ali já estava bem claro o que seria a natureza desse grupo de trabalho. Ou seja, um grupo de trabalho para discutir a regulamentação em que você tem uma composição entre centrais sindicais. Qual central sindical hoje representa os setores dos entregadores? Nenhuma tem um trabalho, até porque os entregadores de aplicativo não têm uma central. É necessário discutir, inclusive, uma nova perspectiva, um novo tipo de sindicalismo de base, etc. Por exemplo, na Argentina existe um sindicato de entregadores por aplicativo que não é reconhecido por lei, mas que tem 3 mil entregadores filiados, que é um outro tipo de sindicato, se organiza nas ruas, enfim. Então esse GT, eu concordo totalmente com o JR tem razão, é um teatro. E é um teatro que mostra, que expressa muito clara a natureza política do governo Lula. Ou seja, é um governo burguês típico? Não, mas é um governo burguês de conciliação de classe, é um governo traidor. Um governo ao não revogar a contra-reforma trabalhista, do Michel Temer, ao não revogar o novo ensino médio, também do Michel Temer, ao manter a agenda, as contra-reformas do governo Bolsonaro, ao aplicar um novo teto de gastos, a lá Michel Temer, a manter uma agenda ultraliberal em vários aspectos, com algumas concessões mínimas, evidentemente que jamais iam defender os trabalhadores até o final, até as últimas consequências. Então, nesse sentido, não nos interessa, nós dos Entregadores Unidos pela Base, tem lá o Instagram, para quem quiser seguir, nunca nos interessou o que acontecia dentro dessas reuniões. Sempre nos interessou o que acontece fora. Porque o que acontece fora é o que vai dar a capacidade, a possibilidade de fazer uma empresa e o governo ajoelharem diante das nossas reivindicações. O que acontece dentro sempre foi um jogo de cartas marcadas. Ou seja, o governo sabia o que ia fazer, as empresas sabiam o que fazer. Não era nem para as empresas estarem num GT de fato. O que as empresas estão fazendo lá? Ou seja, os trabalhadores, vem cá, qual que é a reivindicação? Então é um governo que não serve os trabalhadores. E é preciso dizer isso, claro, porque isso pode gerar uma confusão muito grande. O tiro pode sair muito pela culatra. Porque se você reconhece os trabalhadores de aplicativo como trabalhadores regulamentados pelo INSS, ou seja, pela Previdência Social, você contribui 11%, você vai tirar de todo o seu ganho, sei lá, você tem um ganho bruto de R$4.000 no mês, líquido chega a 2.500, você ainda tem que pagar 11% a Previdência Social com a reforma da Previdência do Bolsonaro, que você não vai se aposentar nunca mais na sua vida, você não vai ter nenhum ganho concreto, o trabalhador vai falar, a regulamentação é uma bosta. Então eu sou autônomo, então vai reforçar essa identidade autônoma de novo. Ou seja, esse governo é de uma traição gigantesca. Então eu queria, acho que, colocar esse ponto, concordar muito com o JR. Agora o que vai definir o nosso futuro é a luta, não a aritmética parlamentar. Nunca foi. Acho que pelos próprios fundamentos da sociedade, a aritmética parlamentar nunca vai decidir porra nenhuma. O que vai decidir é a luta para fora da categoria, com um plano comum, com um programa comum, o que é muito difícil construir também, porque é uma categoria muito atomizada nos bolsões, uma categoria com muita rotatividade, então, né, muita gente que entra, que sai, enfim. Mas eu tenho certeza que os entregadores, não só a nível nacional, mas a nível internacional, hoje são peça-chave na luta contra a exploração do trabalho e vão vencer. Mais cedo ou mais tarde, no nosso tempo de vida ou não, mas acho que é essa a perspectiva. Da hora. Não, só deixar as redes sociais, né? Eu falei da NEA. Sigam a Aliança Nacional dos Entregadores, eu acho que é isso. Mano, eu fico nervoso já. Mas enfim, Aliança Nacional dos Entregadores de Aplicativos, se você colocar lá, você acha no Google, tá? Se quiser também lá, pode seguir JR Freitas, _oficial. De vez em quando eu posto alguma coisa que tá acontecendo lá, esses dias eu tô bem parado. E é isso, tamo junto. É isso. Pessoal, agradecer vocês pela presença, o JR, o Renato, acho que foi um episódio bem esclarecedor e ao mesmo tempo revoltante, porque a gente que tá de fora dessa lógica sabe que é uma merda, que é zoado pra caralho, mas ouvindo da perspectiva dos trabalhadores é sempre mais esclarecedor, né? É isso aí, queria agradecer, valeu. Não esquece aí de curtir, de comentar e de compartilhar o vídeo, beleza? Até a próxima. Valeu, pessoal, até a próxima.